Aí, ao vivo. Está no ar. Acho que começou. Eu estou esperando aparecer aqui no outro. Oi, gente. Eu estou esperando que tem um delay aqui. Agora que está aparecendo lá. Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Hangout ao vivo. A gente vai estar conversando hoje com a Clarice Achiara. A Clarissa, ela é psicóloga e ela é a criadora da Escola de Paz Bifamily. A gente fez um hangout de abertura da nossa segunda semana com a Clarissa e teve um problema de transmissão, que ela estava no Chile e caiu no meio do hangout e não foi possível continuar. Então, agora a gente vai estar retomando nesse hangout um pouco do que a gente já falou naquele primeiro e vamos estar continuando com esse tema, né, sobre a maternidade real, sobre as expectativas que a gente tem e como está convivendo com essa maternidade mais ligada à realidade. Né? Clarissa, muito bem-vinda, obrigada de estar aqui com a gente de novo. É um prazer estar conversando com você, né? E estar dando continuidade naquele tema que o pessoal estava todo mundo super empolgado, e daí a gente ficou esperando um tempo, não deu para voltar, então é muito legal você ter podido estar com a gente aqui de novo. Obrigada, viu? Obrigada, Lívia, pelo convite. Também quero agradecer a Aline, né, que não está aqui hoje com a gente, porque está lá cuidando dos dois pequenininhos dela. Então, obrigada a Lívia, a Aline, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui de novo e de poder fechar o que a gente abriu aquele dia, né? Eu fiquei me sentindo super mal e realmente eu não tive muito como fazer diferente, mas aconteceu aquilo aquele dia e por algo aconteceu também. A gente estava falando sobre presença, sobre viver, né, e aceitar a realidade, então eu aceitei aquele dia, eu tentei ao máximo, não consegui, mas que bom que a gente está tendo essa segunda oportunidade, então agradeço você que está aqui pela segunda vez, ou que chegou pela primeira vez, seja super bem-vinda, espero que você aproveite esse nosso encontro aqui. Então, Clarissa, eu queria pedir para a gente começar, você falando um pouquinho de você e da escola. Tem muita gente que ainda não te conhece ou que não estava no primeiro hangout e não ouviu essa parte. Então, da onde que surgiu essa escola de paz, né? Como que ela funciona, assim? Um breve relato para a gente ter uma noção. Tá bom, Lívia. Você tá me escutando bem, Lívia? Tô escutando bem. Então, ótimo. Então, eu vou me apresentar, então. Eu sou psicóloga, sou mãe do João Gabriel, de 8 anos, e do Lucas, de 1 ano. Eu tenho um e-book, né? Eu criei um site que se chama bifamily.com.br, e eu escrevi um e-book que se chama Limite na Medida Certa, que já foi baixado por mais de 10 mil mães, e eu trilho um caminho bem legal de como dar limite com amor e, ao mesmo tempo, com firmeza, criando essas fronteiras seguras mesmo, né, para o desenvolvimento da criança de uma forma bem saudável. E também eu criei a Escola de Paz Bifamily, que é um portal que eu tenho 3 cursos online hoje em dia disponíveis. Um é o Limite na Medida Certa, que é como se fosse uma complementação do e-book, que são 6 videoaulas, é um curso mais curtinho. O segundo curso é o Pais Conscientes, Crianças Felizes, que é um curso maior, que são 6 conferências, falando sobre 6 aspectos muito importantes do desenvolvimento da criança, dessa relação com ela. E o terceiro programa, que é esse que eu vou lançar agora em outubro, novamente, a 3ª turma dele, é um programa que se chama Zoom Zoom de Mães. O limite estão lá disponíveis sempre no meu site. O Zoom Zoom é um programa que tem tempos. Então, como eu disse, é a 3ª turma. Então, o Zoom Zoom aqui é uma mesmo, que a gente troca, a gente cresce junto, que a gente vai olhar para os desafios e para as demandas. Basicamente, é isso. A gente vai falar das raivas, das angústias, dos medos, para a língua, né? Mesmo uma forma de acolher essas mães e apoiá-las também a assumir a responsabilidade da maternidade, integrar isso na vida de uma forma leve, alegre, feliz, em paz. Enfim, é basicamente isso.
Legal. Vamos retomar, então, o que a gente estava conversando no primeiro. Eu me lembro que você começou contando para a gente de onde que surgem tantas expectativas, né? Porque a gente, como mãe, assim, espera um monte de coisa, fantasia um monte de coisa em relação aos filhos, né? E você estava falando que isso é uma coisa que surge lá desde que a gente nasce já, né? Até desde antes de nascer. Não é uma coisa assim, não, a gente se tornou mãe e começou a ter um monte de expectativas em relação à criança. É uma coisa que a gente já carrega desde pequeno, né? Como que Com funciona certeza. isso, para a gente criar isso? Na verdade, eu estava falando a respeito do sistema de crença, assim, né? São as coisas que a gente acredita, os valores, e que as nossas expectativas, elas têm a ver com isso. Então, isso vem desde lá da concepção. Hoje a gente já sabe, tem diversas pesquisas, que desde o momento da concepção, a criança ela já vai ser influenciada lá no momento ali da concepção, por tudo, pela história de vida da mãe dela e das ancestrais dela, dos pais, dos familiares também, né, do pai e da mãe, ela já vai ser influenciada por isso. Por quê? Porque o nosso DNA, ele é um código de linguagem, que ele vai sendo escrito, ele não é uma coisa quadrada e que não muda, né, que a gente, igual a gente pensava até algum tempo atrás. Mas o nosso DNA, ele é um código de linguagem que ele vai registrando as nossas experiências ao longo da nossa vida. E quando essa mãe e esse pai, no caso os nossos pais, decidem, né, conceber um filho, todos esses registros, eles vão se unir ali naquele novo ser. Então, ao longo da concepção também, tudo que essa mãe sente, o que ela pensa, os ambientes que ela transita, toda essa influência aí que vai impactar de alguma forma a vida dessa mulher, isso vai gerar um impacto ali naquele novo ser. E quando ele nasce, né, à medida que ele vai se desenvolvendo, que ele vai vivendo as experiências, a criança, eu gosto de falar que ela é como se fosse uma esponjinha, sabe, Lívia? Pessoal, e ela não tem muito como se proteger, ela simplesmente ama e confia nesse entorno, nessas pessoas que estão ao redor dela. E ela vai absorvendo tudo que esse entorno tem para oferecer para ela, tudo que essas pessoas têm para oferecer. Ela não consegue filtrar muito bem. E aí, ela é tão sensível, receber o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, e o que está nas entrelinhas das nossas ações, das nossas comunicações. Então, não adianta falar com a criança assim, aquele ditado, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona com criança, principalmente as pequenas, sabe, assim. E eu vejo que até os adolescentes hoje, assim, o tanto que eles estão atentos e que eles conseguem perceber, assim, quando existe uma incoerência. Eu tô com um sorriso no rosto, mas por dentro eu tô com raiva, eu tenho medo, eu tô triste. Então, eu sinto que as crianças, elas, de alguma maneira, elas vão absorver isso tudo, e isso vai formar essa base, esse sistema de crença, esse campo emocional. Os 7 primeiros anos de vida é onde que forma-se a personalidade dessa criança, né, assim como os registros mais fortes, eles vão acontecer aí nesses primeiros 7 anos de vida. É claro que depois isso também vai continuando acontecendo esse processo, mas essa primeira infância é um momento de muita importância, né, esses primeiros anos de vida. Então, essas expectativas, elas vão nascer aí dessas histórias, elas não são só nossas, né? Elas vêm dessas ancestrais, elas vêm da nossa mãe, da nossa avó, da nossa bisavó. Então, existe uma história aí que muitas vezes não foi elaborada, não foi bem trabalhada e que vai sendo duplicada. Então, os medos, as raivas, tudo que está lá atrás, de alguma forma a gente absorve. E fora que a gente vive num sistema que um excesso hoje em dia, qual que é o contexto social que a gente vive e que fortalece essa desconexão com o que está acontecendo dentro da gente. A gente vive num mundo que leva a gente para fora constantemente, com um excesso de informação, uma indústria cruel, assim, incentivando a gente a consumir sem questionar, sem bem, né? Eu vejo que vocês trabalham isso muito forte com relação a essa indústria alimentícia, né? Essa consciência, mas não é só em relação ao alimento. O alimento é muito importante, mas tem várias outras, ela ataca por todas as vias, né?
Então, a gente vive aí guiado por um sistema que está levando a gente para fora o tempo inteiro, e a gente vai se desconectando do que está acontecendo aqui no meu mundo interno. E eu não paro para questionar, será que esse valor, será que isso que eu recebi das minhas ancestrais, será que isso eu quero perpetuar e duplicar para o meu filho? Será que isso que eu estou sentindo aqui, eu preciso de trabalhar, porque se eu não trabalhar, isso vai passar para esse bebê? Então, a gente não questiona, a gente simplesmente vai seguindo o que foi estabelecido. Então, eu creio, eu estudo, eu trabalho, eu me caso, né? E aí eu vou ter filho. Que me disseram que tem que acontecer. E, de repente, eu me vejo grávida. E quando esse bebê, né, e às vezes já na gestação já começa um monte de questionamento, mas às vezes não. Às vezes só quando esse bebê nasce que eu vou me deparar com uma realidade que é completamente diferente das minhas fantasias, das minhas idealizações, das minhas crenças, daquele ditado que eu sempre ouvi, que casaram e foram felizes para sempre, dos comerciais de margarina que eu vejo na televisão. E na hora que eu me deparo com essa realidade, é muito desafiador isso para a mulher. Porque a criança, o que ela vai fazer? Ela, quando ela nasce, ela vai pegar tudo aquilo que a gente tratou de colocar para debaixo do tapete, de não olhar, de não questionar, e vai dar uma sacudida, assim, é como se ela levantasse aqueles medos, aquelas angústias, aquela tristeza, ela joga isso tudo na nossa cara. Uma vez, se a gente não está atenta, a gente tende a entrar num processo de adormecimento e de novamente jogar isso para debaixo lá e reprimir mais uma vez isso. Mas se a gente está atenta, a gente observa a grande oportunidade que a maternidade nos traz de entrar profundo em contato com tudo aquilo que precisa de ser elaborado, tudo aquilo que precisa de ser trabalhado para que eu possa crescer, para que eu possa evoluir, para que eu possa realmente, né, me desenvolver como ser e inspirar o meu filho de uma forma verdadeira. Porque, como eu falei, a criança, ela é muito sensível. Então, a criança, ela precisa desse exemplo coerente. Aproveito, eu vejo essa maternidade não como um fardo, como uma, né, mas eu vejo como uma grande oportunidade que a vida está me dando de crescer e de evoluir rápido, porque a criança, ela vai pôr o dedo na sua ferida mais funda, na sua ferida mais, que está mais aberta e que precisa de ser trabalhada já. Ela não tem, é como se a criança, ela acelerasse esse nosso processo de evolução de tal forma, e que hoje eu vejo o quanto as mães estão despertando para isso e estão abraçando essa maternidade como uma grande oportunidade de crescimento e evolução. A começar por você, pela Aline, por todas essas mulheres que vêm fazendo um trabalho fantástico, assim, abraçando tudo que a maternidade move na nossa vida e todas essas transformações e oportunidades de transformações que ela nos traz. Mas é muito difícil lidar com isso, né? Que nem você falou, é uma ótima oportunidade de transformação, a gente tem que ter essa consciência, mas, por exemplo, tem um monte de coisa que me deixa frustrada, tem um monte de coisa que me deixa me sentindo culpada, né? Principalmente que você espera aquela coisa da criança, ou você espera de você como mãe, e você não consegue, né? Então, eu me sinto assim, meio refém de tudo isso, todos esses padrões que você falou que a gente trouxe, né? Porque, assim, é muito difícil toda hora que eu estou frustrada, toda hora que eu estou estressada, eu pensar, não, vamos parar, deixa eu entrar em contato com o meu interior e deixa eu entender por que isso está me incomodando, né? Tem aquela frase que fala que se doeu, leva para casa que é seu, né? Então, assim, por quê? Por que eu estou com raiva nesse momento? Por que eu estou me sentindo culpada? Mas é tão difícil isso, né? Você, no dia a dia, na correria do dia a dia, que a gente não tem tempo para nada, né? Você parar para ficar se avaliando, para tentar lidar melhor com essa expectativa, entender que, às vezes, nem é uma coisa relacionada ao seu filho, né? E a gente não aprende isso, né, Clarissa? Do mesmo jeito que a gente não aprende a se alimentar, a gente também não aprende a se conhecer, a se educar, a entrar dentro, né? Agora que está começando esse processo de aumentar o número de pessoas que fazem meditação, relaxamento, tá
tá vindo forte isso, mas assim, não é uma coisa que a gente aprendeu, que a gente está acostumado a fazer, né? A gente vai passando pela vida assim, né? É Com certeza. complicado. Olivia, eu sinto uma coisa, gente, só para alinhar, assim, né? Vocês que estão escutando aí a gente. Em nenhum momento eu quero que vocês sintam que eu estou falando, sei lá, de um pedestal ou de um lugar, assim, que de uma mulher, que sabe que... Não, na verdade, eu também me identifico com tudo isso que você está falando, sabe, Lívia? Em vários momentos eu saio do meu centro, eu projeto a minha raiva nos meus filhos, às vezes eu sou agressiva na minha forma de falar com eles, eu fico muito triste, muito angustiada, enfim, eu vivencio todos esses processos. Mas não, assim, que eu vejo que às vezes é diferente, assim, que eu hoje, trabalhando, né, com a minha relação com os meus filhos e com tantas mães, hoje eu acompanho mais de 300 mães só no Zoom Zoom, eu sinto que eu desenvolvi, junto com o apoio dessas mulheres, um caminho que me apoia exatamente a fazer isso que você falou que é desafiador, Lívia, que é assim, e agora? Então tá, tô percebendo aqui que eu tô no meio do caos, o que eu vou fazer? Então, eu sinto que o primeiro passo para a gente entrar e realmente abraçar, né, como que eu vou aproveitar essa oportunidade que a maternidade tá me dando, e como que eu vou me liberar dessas expectativas e realmente entrar em paz com a realidade, né, amar a minha realidade, por mais desafiadora que ela seja. Então, eu sinto que o primeiro passo é curar o nosso passado. Então, assim, a gente está com essa bagagem toda aí que a gente trouxe. Então, um monte de questões em abertos, como eu disse, um monte de ferida, e que a criança vai colocar os dedos, assim, naquelas mais dolorosas, e vai colocando o dedo devagarzinho e mexendo. Então, eu penso que uma forma da gente curar o nosso passado, e apoiando várias mães a fazerem mesmo, é a seguinte: primeira coisa é passos. Então, quem quiser anotar, quem quiser entender um pouquinho melhor, são 4 passos, esse caminho de cura do passado, tá? Para a gente conseguir focar no presente e realmente amar a nossa realidade. Então, o primeiro passo seria o seguinte: observar a criança. Por quê? Porque muitas vezes é mais fácil eu ver no meu filho uma incomodidade, algo ali que eu tô com dificuldade de lidar, do que dentro. Então, o primeiro passo é você observar a criança. E como que vai ser essa observação? É importante que essa observação aconteça de uma maneira neutra, sem muito julgamento. É como se você olhasse com os olhos de um pesquisador que está investigando uma coisa que ele desconhece. Porque a gente já tem um monte de crença e conceito a respeito dos nossos filhos. Mas o olhar dessa observação que eu estou pedindo para vocês exercitarem é uma observação neutra, é uma observação livre de conceito, como se você não fosse a mãe dele, você simplesmente vai observá-lo. Vai observá-lo como ele se relaciona com você, vai observá-lo como ele se relaciona com outras crianças, com o pai, com outros adultos, fora de casa, dentro de casa, enfim, vai observar essa criança. E aí, depois que você observar ela, você vai começar a identificar o que te incomoda ali. Às vezes é uma criança muito agitada, às vezes é uma criança agressiva, às vezes é uma criança tímida e que te incomoda daquele jeito, assim, às vezes é uma criança muito dependente, apegada, enfim. Vamos supor que o seu filho é uma criança agitada, você identificou através dessa observação que ele é uma criança muito agitada. Aí o que você vai fazer? Você vai passar para o segundo passo. Você vai inverter isso e vai ver esse comportamento da agitação dentro de você. Então você vai ver onde que eu também sou agitada no meu dia a dia. E aí é entrar nesse processo corajoso e honesto de autoobservação. Então você vai observar o seu dia a dia também dessa forma neutra. Vai ver os momentos que às vezes na hora de uma refeição você tá lá no celular e nos gruda do celular e o celular toca, você levanta. Às vezes no momento de levar as crianças para a escola você é super agitada.
você já acorda e fica pressando elas, vambora, a gente está atrasado. Às vezes, quando você tem alguma meta no seu trabalho, enfim, você vai ver no seu dia a dia, você vai observar esse comportamento que você está vendo na criança e que te incomoda na sua vida. E à medida que você começa a observar isso na sua vida, exemplos bem práticos e pontuais, você passa para o terceiro passo, que é o passo do redesenho. Ou seja, você vai mudar o seu comportamento primeiro, porque, como eu disse lá atrás, as crianças são uma esponjinha. E a base do aprendizado dela é a imitação. Ela não filtra, ela simplesmente absorve aquilo e começa a atuar a partir daquilo. E uma vez que essa criança imita, do que você está observando nela e que está te incomodando, está nascendo dentro de você mesmo. Então, à medida que você se redesenha, que você transforma o seu comportamento, e aí voltando ao nosso exemplo, você acorda meia hora antes, organiza a casa, acorda as crianças para irem para a escola, por exemplo, prepara tudo com calma, prepara o café da manhã, troca sua roupa, toma seu banho, enfim, se prepara para depois despertá-las. Ou você desliga o celular quando você chega em casa e deixa ele ali, vai ficar focado nos seus filhos e depois, no momento de olhar no celular, a hora que eles forem para a escola, ou um momento ali do seu dia que eles estão ali entretidos brincando, você vai e vai olhar suas coisas. Mas o negócio que a gente quer fazer, 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente se sente extremamente pressionada por esse sistema de que eu tenho que ter, eu tenho que saber, eu preciso de estar conectada. Então, é questionar isso e redesenhar os seus hábitos. Então, à medida que você começa pontualmente, fazendo pequenas mudanças, você vai passar para o quarto passo. No seu comportamento, aí você passa para o quarto passo, que é atuar com criatividade, essas crianças também. Então, se eu tô vendo que o meu filho está agitado, o que ele precisa? Será que ele precisa de ficar mais em casa, sentado, vendo televisão e excesso de energia mental, ou jogando jogos eletrônicos, ou ele precisa de movimentar para gastar essa energia, de brincar livre, de momentos de brincar livre, assim, sem muita regra, sem muita orientação, sem muita intervenção do adulto, sem uma agenda muito cheia de compromissos e horários? Será que ele não está precisando de ser criança? Então, eu vou observar ali o que talvez pode ser curativo para aquele comportamento dele, e vou falar a mesma linguagem da criança. Por isso que eu chamo de criatividade esse quarto passo. Porque eu vou buscar apoio nas histórias, eu vou buscar apoio nas brincadeiras, eu vou buscar apoio nas músicas. E aí, Lívia, só para quem quiser aprofundar nesses 4 passos, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que chama Meu Filho em 4 Passos, que eu aprofundo nesses 4 passos que eu compartilhei aqui com vocês. Então, eu sinto que para a gente se libertar dessas expectativas, de todas essas idealizações, essas fantasias que a gente criou, ou que de alguma maneira chegaram até nós e que a gente segue aí de uma forma muito cega, seguindo e fazendo, né? E não se frustrar tanto com a nossa realidade, a gente precisa de curar o nosso passado, 4 passos que eu acabei de compartilhar. Por quê que a gente precisa? Você quer me fazer alguma pergunta antes de eu entrar nesse porquê, Lívia? Não, pode Ou continuando posso aí, seguir? depois eu faço, pode seguir. Tá bom. Então, por que a gente precisa de fechar esse passado? Por quê? Porque todo momento que eu tenho para entrar em ação é esse único momento, é o aqui e agora. É o único momento que eu tenho para entrar em ação e transformar alguma coisa que eu não estou satisfeita. Porque o dia a dia, existe uma vozinha aqui dentro, que é a nossa mente, eu vou chamar isso de mente, que ela leva a gente constantemente para o passado e para o futuro. Ela fica transitando entre passado e o futuro. Por exemplo, eu estou aqui com os meus filhos e eu estou pensando numa conta que eu tenho que pagar, ou eu estou pensando no e-mail que eu tenho que enviar no meu trabalho, ou eu estou pensando na briga que eu tive com meu esposo, ou eu estou pensando, enfim, em qualquer coisa que não faz parte do momento presente, que não está acontecendo no aqui e agora. Então, quando eu estou aqui, nesse local, e a minha mente está lá, quem está vivendo a minha vida? E a minha vida, ela só acontece no aqui e agora.
Mas a gente vive nessa ilusão, porque isso é uma ilusão, é um monte de vozes que desconectam a gente desse único momento que existe, desse momento que a vida está passando, está acontecendo, e que ela é palpável, e que ela é verdadeira, e que ela é plena de emoções, e que ela é cheia de insights, e que ela está dando um monte, que o universo está trazendo um monte de presente pra gente. Mas a gente tá isso. A gente permite que a nossa mente, que foi lá totalmente treinada a olhar para fora, é aquilo que você falou. Hoje hoje a gente vê que existe essa prática da meditação, existe uma infinidade de técnicas que nos apoiam a conectar com o momento presente. Mas mesmo assim, muitas vezes eu não me disciplino a buscar isso ardentemente. Porque hoje em dia eu sinto, e eu falo com as meninas, com as meninas do Zum Zum, que a nossa prioridade como mãe, número 1, número 2, número 3, deveria ser o nosso processo de autoeducação, o nosso processo de crescimento pessoal, não de uma forma egoísta, não porque eu não estou nem aí com meu filho, para o meu filho ou para ninguém, não, de forma alguma, muito antes, pelo contrário, porque a única forma de eu educar verdadeiramente o meu filho é através do meu exemplo. Esse processo de lapidar o meu mundo interno, né, de eu trabalhar aqui dentro, de eu organizar isso, de eu entender, de eu domar essa mente que fica querendo viajar para o passado e para o futuro e trazê-la para aqui agora. A única maneira de eu me libertar das expectativas que a minha mente tem, de tudo isso que foi construído, dessas idealizações que foram construídas no passado, é empreendendo um processo de muito compromisso comigo, de silenciar essa mente e ver o que está acontecendo aqui agora. E não tem barulho aqui dentro. Eu simplesmente estou aqui agora com meu filho, conectado, olhando nos olhos, sentindo o que ele está sentindo e vivendo cada momento. Então, se é hora de comer, a gente vai sentar, a gente vai fazer vai agradecer por esse alimento e a gente vai comer. Se é hora de brincar lá fora, nós vamos lá para fora e eu vou sentar e eu vou fazer uma caminhada enquanto ele brinca, ou eu vou me movimentar e vou deixar ele ali brincando, enfim. Se é hora de trabalhar, eu vou focar no meu trabalho, mas eu não vou ficar lá com a minha mente no meu filho, porque aí eu fico culpada porque eu estou trabalhando, e quando eu estou com os filhos eu estou estressada porque eu estou pensando no trabalho, e a coisa não fecha. Alimentando mais energia, colocando mais energia nessas expectativas, nessas fantasias, e nessa angústia total, nesse angu de caroço que vai virando essa minha relação com a maternidade e com tudo mais que cerca esse universo, com o cuidar da casa, com o trabalho, com a relação conjugal, enfim, com tudo, né? Então eu sinto que o caminho, Lívia, seria esse, sabe? De curar o passado e de buscar técnicas e ferramentas que te apoiem a viver uma vida ancorada, focar e entender que a sua prioridade número 1 é você mesmo, que quando você entender que você é capaz de domar essa voz e trazer para o que é agora, e não é ela que te comanda, é você que consegue colocar ela no bolso, no chinelo e calar a boca dela, quando você entende isso, realmente você entra nesse espaço de paz, de conexão com seu filho, de se libertar mesmo dessas expectativas e curando esse passado todo, que essa bagagem toda, largar essa mochila e entrar nesse espaço de leveza e de criatividade, porque aí quando aqui existe silêncio, existe uma e uma ação criativa, e não uma repetição de padrão, porque se eu deixo esse barulho, essa voz me comandar, eu só vou repetir. E aí eu escuto de muitas mães, jurava que eu não ia fazer igual a minha mãe, e na hora que eu vejo, eu tô lá fazendo, eu tô lá gritando, eu tô batendo, eu me descontrolo, e eu faço igualzinho. E a única forma de silenciar isso é você se comprometer com você mesmo. E entrar nesse processo de ação criativa que só existe no aqui e agora. Você só pode atuar e transformar aqui e agora. É engraçado isso que você falou, que a missão número 1, número 2 e número 3 é a gente. É a gente se educar, porque a gente vai ser o espelho, né? E eu fico pensando, no meu caso, por exemplo, e no caso da maioria das mães que eu conheço, a gente fez exatamente o oposto disso, né? Depois que o Lucas nasceu, o que aconteceu? Eu esqueci que eu existo,
né? O centro do meu mundo passou a ser ele, né? E eu achava que é assim que tinha que ser. Então, assim, é tudo para ele, né? Toda a minha energia é voltada para ele. Eu não tinha, até pouco tempo atrás, esse conceito de que eu não posso dar o que eu não tenho, né? E eu não estou me cuidando, eu não tenho o que dar, né? Então, a gente cai numa armadilha, assim, que é muito fácil, né? De você entrar nessa e pensar, não, meu filho é a prioridade número 1. E ele está sendo também dessa forma que você falou, porque a gente está se cuidando para ele, né? Mas não é o jeito que a gente foi criado, né? Não é o jeito que a gente foi acostumado. É um treino mesmo, né? Você voltar atrás e pensar, nossa, não é desse jeito, vamos recapitular, vamos se reconstruir tudo de novo. Olívia, achei muito legal isso, que você me lembrou de uma coisa. Essa palavra prioridade, ela é muito importante. Porque várias vezes as mães chegam no meu consultório e falam assim para mim, Clarissa, não, porque a minha prioridade é o meu filho. E aí, na hora que a gente vai conversando e aprofundando, e eu vou fazendo algumas perguntas para ela, aí eu vou ver que essa mãe trabalha pra caramba, né? Fica, sei lá, 8 horas fora de casa, acaba que fica pouco tempo com a criança, ou muitas vezes ela abriu mão de tudo e ela tá ali com a criança, mas a maior parte do tempo ela não tá ali pra criança. Ela fala que ela tá ali, ela pode até passar o dia dela fisicamente ao lado ali da criança, mas mentalmente ela não tá ali. E aí, quando a gente começa a questionar, eu falo assim, realmente eu sou ele? Não, porque ela vai ver que ela não consegue estar mentalmente, emocionalmente e fisicamente, estar integrada realmente, porque isso é estar presente. Isso realmente é honrar o que você está chamando de prioridade. Por isso que eu falo que a gente deve ser a nossa prioridade, porque a partir do momento que eu tô focada em mim, que eu tô me trabalhando, que eu tô me observando, que eu tô entendendo o que tá acontecendo aqui, que eu tô buscando ferramenta para ficar no momento presente, que eu foco na minha respiração, que eu, sei lá, faço uma yoga, faço uma meditação, que eu tô buscando, e hoje a gente não tem desculpa, né, porque às vezes as pessoas que estão me escutando podem falar assim, ah, mas eu não posso participar de uma aula de yoga, ah, eu não posso não sei o quê. E hoje a gente não tem desculpa, a gente vive num mundo que a tecnologia, né, e esse excesso de informação aí que eu falei, a gente pode olhar para ele de duas maneiras, a gente pode usar ele para nos apoiar, crescer, evoluir, selecionar e focar no que realmente me apoia a crescer, ou eu posso usar isso como um grande distrator e me desconectar cada vez mais de mim, do meu filho, de tudo que me cerca. Então, hoje, qualquer coisa que você digita no Google, né, ou no qualquer desses navegadores, coisas de busca aí na internet, você vai buscar, e se você busca, assim, aula de yoga, você encontra uma aula online. Como meditar, você encontra. Como focar no momento presente. Você pode baixar o PDF do livro, O Poder do Agora. O que não falta é informação de qualidade, cursos, a gente não tem mais desculpa. Então, a gente não está mais sozinho, a gente não tem desculpa, a gente pode ir atrás e realmente se comprometer e priorizar o que deve ser priorizado. E não simplesmente falar da boca para fora, minha prioridade é o meu filho. Será mesmo? Qual a porcentagem do seu tempo você está realmente presente para o seu filho? Parar a sua vida, não. Você pode estar lá cuidando da sua casa, do exemplo que você está dando para o seu filho, né? E você está limpando aquela casa com amor, e você está fazendo uma comida ali, e pensando coisas boas, nutrindo ali através dos seus gestos, através dos seus pensamentos aquela comida, e a criança está ali ao seu redor, brincando, e se inspirando no seu exemplo de fazer consciente, de ação consciente presente. E aí você põe ação juntos, e vocês estão ali juntos naquele espaço compartilhando. Não significa que você tem que ficar sentado olhando para o seu filho 24 horas por dia. Não é isso que eu estou falando com estar presente e realmente disponível para a criança. Você pode fazer o que faz sentido para você, as atividades que você tem que fazer, mas com consciência. Acho que era isso, assim, né? É isso que é mais difícil, né? A Carla comentou aqui que é muito difícil fazer isso, né? Que muitas vezes ela se pega pensando no futuro e não vivendo agora, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente mais faz, né? A gente fica, que nem eu estava com você aqui me preparando para entrar,
e eu já estava pensando em algumas coisas que eu tenho que fazer amanhã, eu estava preocupada com coisas que eu deixei de fazer, né? Daí eu paro e penso, não, foco, e eu tenho que ficar me treinando, porque isso é uma questão de treino, né? O tempo todo eu me pego indo para frente, indo para trás e sem viver. Né? E elas estão comentando no Claro. chat que é o normal, né? Da gente. É um treino contínuo, né, Clarissa? Que nem você, no curso você fala bastante disso, tem os exercícios, é uma coisa que a gente tem que ir se disciplinando aos poucos, né? Claro. E tem alguns exercícios super práticos, assim, né? Às vezes de você prestar atenção na sua respiração, prestar atenção no seu movimento quando você está caminhando, perceber um pé, depois o outro. São exercícios básicos, mas que ajudam, extremamente poderosos, que ajudam a gente realmente a se conectar com o aqui e agora. Mas é todo um treino. Por quê? Porque a gente tem 20, 30, 40 anos, 50 anos, que a gente está seguindo de uma forma completamente inconsciente. Se ela quer ir para o passado, eu deixo ela ir, aí eu entro em sofrimento, eu começo a me sentir culpada pelo que eu deixei de fazer, pelo que aconteceu, tal, começo a ficar triste pelo que está lá atrás, ou eu começo a ficar ansiosa pelo que está por vir, eu tenho medo do futuro, eu não consigo, né? E aí, isso a nossa mente toda a base de tudo na nossa vida, né? Assim, esse tanto de doença mental, esse tanto de coisas que a gente está vendo hoje, né? Hoje, eu sinto que o tanto que a gente vê, o tanto que a mente é poderosa, a quantidade de doenças, né? Que tem essa causa psicossomática, né? Que tem essa causa aí, tem essa origem na mente, nas nossas emoções que estão aqui fervilhando e a gente vai reprimindo e se escondendo e atrás de medos e de um monte de coisa. Então, eu sinto que com esse veículo sagrado, que é o nosso corpo, que a gente recebeu de presente, honrar com esse ser aí tão pequenininho, tão puro, que está na sua frente, que confiou em você e que te ama, honrar ele, honrar você mesma e entrar nesse processo de busca e não largar, porque, sinceramente, né, Lívia, eu não sei, eu desconheço, mas não tem outro caminho, é realmente se comprometer com você, porque o seu tempo e a sua energia são duas coisas que dinheiro nenhum no mundo compra. E são as coisas que você precisasse, né? Onde que eu vou dedicar meu tempo? Como eu vou usar a minha energia? E se você está investindo em você, esse é o melhor banco de energia, é o melhor aproveitar o seu tempo de crescer e de inspirar as pessoas ao seu redor, o seu filho e as pessoas que você ama, de uma forma coerente. É verdade. A Ana está falando aqui no chat que ela está nessa corda bamba também, né? De estar oscilando para definir quem que é a prioridade. Né, que ela fala que são duas pessoas, como que ela vai estar alinhando a prioridade dela com a prioridade do filho? Como é difícil estar fazendo isso, né? Tá. Eu sinto que a nossa prioridade, né, assim, não necessariamente para eu me priorizar, eu preciso de estar, é o que eu estava falando, eu preciso de estar fora de casa, ou eu preciso de estar, né, não sei, assim, longe do meu filho, para eu conseguir estar focada em mim e me priorizando, né? Mas eu sinto que só no momento que eu tenho o meu mundo interno minimamente organizado, né, o meu campo emocional minimamente equilibrado, eu realmente consigo me abrir e perceber as verdadeiras necessidades do meu filho. Porque tô com aqui tudo muito bagunçado, tudo que eu tô vendo no meu filho, como eu falei lá naquele exercício de observar a criança, de me observar, são projeções. Percebendo a agitação dele, mas essa agitação dele, ela tá escondendo, ela tá dizendo uma agitação que é minha. Depois que eu saio, que eu curo essa agitação dentro de mim, que eu começo um processo de transformação dessa agitação na minha vida, eu consigo ver o que está por trás ali daquela agitação, que é a minha atenção. Tudo que ele quer é que eu escute ele, que eu olhe nos olhos dele, que eu esteja aqui
disponível para ele, que eu desligue o celular, que eu realmente foque aqui no que ele está querendo de mim. E aí a gente vai vendo as verdadeiras necessidades da criança, que não passam muito disso, gente. As necessidades da criança é de amor, é de conexão, é de olho no olho, é de se sentir amada, é de se sentir reconhecida, é também de ter esses limites firmes aí para que ela possa, né, ter essas fronteiras seguras para ela se desenvolver. Então, eu sinto que não é tão desafiador equilibrar, mas que, em primeiro lugar, eu preciso de, como se fosse pôr ordem na casa. E é claro que, enquanto eu ponho ordem na casa, o meu filho está ali como esse grande espelho. Ele não está, eu não preciso de sair de férias para conseguir, ou fazer um curso, ou... Não, hoje, como eu disse para você, a gente tem muitas ferramentas. Eu só preciso de a mínima, às vezes, a rotina da criança, que às vezes está muito desorganizada, eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para cuidar da minha relação de casal. E aí, há pouco tempo, eu dei uma palestra eu conversei, fiz um bate-papo com a Caroline Figueiredo, né, do Emacom, e a gente conversou sobre essa questão da importância do ritmo e da rotina, e no Zoom Zoom a gente fala, no módulo 2 eu falo sobre a importância de organizar essa rotina da criança baseada nesse ritmo natural, como se fosse uma respiração, da importância dessa criança dormir cedo, dela acordar cedo, e de como estabelecer novos ritmos mais harmônicos se você já tem uma rotina com a criança aí bem louca, porque aí você consegue priorizar para você ser adulta, para você ser mulher, para você ser amante, para você ser... Inicialmente, o seu filho dorme às 11 da noite, se você... não tem jeito. Aí não tem necessidade de ninguém, aí tem muita desordem. Então, eu convido vocês a estarem no workshop que vai acontecer agora de 10 a 14 de outubro. É um workshop gratuito que eu vou ministrar, que eu falo do poder da comunicação mãe e filho. E também, então, vocês podem escrever aí. Eu convido vocês, a Lívia pode mandar o link depois, né, Lívia, para as pessoas se inscreverem no Vou mandar e vou colocar no Facebook. Claro, e ela vai mandar para vocês se inscreverem. E no meu site também tem, no meu canal do YouTube, tem vários vídeos, inclusive eu falo um pouquinho dessa questão de rotina, e que pode já trazer aí muito movimento de transformação, né? Hoje a gente tem informações preciosas, muita gente compartilhando coisas que não dá, que a gente precisa de ter acesso, né? Graças a Deus a gente tem muita gente falando coisa boa e compartilhando muita coisa boa aí online. É verdade. A Luísa está falando aqui no chat que esse vício digital que também atrapalha muito, né? Porque a gente acaba ficando muito online, muito ligado, ainda mais a gente que trabalha com isso, né? E às vezes desconectado da família, das crianças por causa disso, né? Eu me pego várias vezes, levo um monte de bronca, porque... mas você está conversando comigo ou você está olhando o celular para ver se tem mensagem, né? E eu nem me dou conta, claro. A hora que eu vou ver, ele já está reclamando disso, né? É mais um problema às vezes da vida. E às vezes a gente exige deles que eles não estejam, mas não existe essa coerência, a gente nem percebe, ou a gente quer que eles nos escutem, que eles respeitem, que eles deem atenção ao que eu estou falando, mas será que na hora que ele está falando comigo eu estou atenta? Eu estou conectada? Então eu falo que a gente precisa de escutar para conectar com a realidade, conectar com os nossos filhos, conectar com o nosso mundo interno. E é uma prática, e é uma questão de disciplina. Se você tem o hábito de dormir com o celular do seu lado, tira ele, deixa ele carregando na sala, sabe? Se você tem o hábito de acordar e a primeira coisa que você faz é olhar no celular, deixa ele ali um tempo, sabe? Assim, toma o seu café, se energiza, primeiro faz coisas que fazem mais sentido e depois vai olhar. Então, assim, aí seleciona, estabelece as prioridades do seu dia e cria uma estratégia para se proteger, né, dessa influência e porque hoje a gente leva isso aqui no nosso bolso, né, na nossa bolsa, e o tempo inteiro tá lá, vibrando, fazendo barulho. Então, como que você pode se proteger? Eu vou estabelecer os horários, e eu vou falar para as pessoas que são importantes e que precisam me acessar, que elas me liguem, eu vou pedir para que elas me liguem, porque eu vou deixar o meu celular no silencioso, porque o meu horário de olhar no celular, de olhar os meus e-mails, de checar o meu Facebook ou as minhas redes sociais, é esse.
A gente não pode ficar refém disso, e da mesma maneira que eu não posso ser refém da minha mente. Não é ela que me leva, que fala se eu tenho que ficar culpada pensando no passado ou no futuro. Eu tenho o poder de domá-la, de silenciá-la e de conectar com o que está acontecendo aqui agora, sem nenhum barulho aqui dentro. Isso é possível, porque eu vivencio em muitos momentos, não é sempre, e eu acompanho muitas pessoas que também vivenciam isso. Tem uma conexão de silêncio mental cada vez maiores aí no dia a dia com as crianças e consigo mesmo. Eu acho que, não sei, para resumir, assim, para mim, pelo menos, né, a gente tem falado desde o começo do ano da importância da alimentação, a Aline já desde o ano passado, né, eu desde esse ano, a importância fundamental da alimentação na vida das crianças. A gente falou na primeira semana, daí na segunda semana a gente entrou na saúde integral, né, falando da importância de outros aspectos, né, do brincar, da natureza, do relacionamento, tudo. E agora a gente está falando de um aspecto que também é absolutamente fundamental, né, que é o nosso autoconhecimento, a nossa consciência como mães, como pessoas, porque assim, gente, não adianta alimentar direito, não adianta levar para a natureza, não adianta levar para brincar, se a gente não tem consciência do nosso eu interior, né? Porque daí vai virando essa bagunça que você falou, então, assim, cada vez que eu acho que eu estou chegando num lugar falando, não, agora é isso, então, tudo certo. Daí eu descubro mais um ponto que eu falei, não, tem que começar tudo do zero aqui também, né? A gente tem que começar a se treinar, a criar essa consciência, porque isso é mais fundamental ainda do que todo o resto. Né? Porque sem essa consciência, sem a gente saber se a gente está jogando as nossas expectativas, as nossas fantasias em cima da criança, se são coisas nossas, vai virar uma bagunça, né? Então, acho que isso é, assim, fundamental, né? Para a saúde integral da criança também. Claro. E eu sinto que para isso, gente, isso não é fácil da gente conseguir sozinha, não é do dia para a noite, e por isso que a gente precisa de rede de apoio, por isso que a gente precisa de estar junto de pessoas que estão nessa mesma busca. Se você identifica que isso é uma prioridade, puxa vida, então eu vou junto, eu vou dar a mão para quem está querendo isso, para quem também quer isso. Eu falo isso, eu falo com as mães, assim, igual, por exemplo, eu me mudei para o Chile agora, mas antes de eu ia todos os dias de manhã, eu morava em Belo Horizonte, então eu ia todos os dias de manhã para a pracinha, com o meu filho mais novo, o mais velho ia para a escola, eu ia com o mais novo para a pracinha, e aquela rede de apoio que eu formei ali, eu ia antes, não ia ninguém para a pracinha, era vazia, aí começou a vir uma mãe, eu comecei a conversar com ela, e logo outras mães foram se inspirando, quando eu fui embora, depois, se vocês quiserem até me adicionar no Face, vocês vão ver lá. Antes de eu ir embora para o Chile, eu fui há 2 meses atrás, mães já tinham nesse grupo. Tinha quase umas 20 mães que iam todos os dias, ou quase todos os dias de manhã, levar as crianças. E era um dos melhores momentos do meu dia, porque eu podia me apoiar ali naquelas mulheres, a gente conversava, a gente alinhava as nossas intenções, a gente compartilhava as experiências. Então, essa rede de apoio materno, que no caso do Zoom Zoom, que a gente estava comentando com vocês aí no início do encontro, é uma rede online, a gente precisa de nos apoiar, seja redes online, mas também são olho no olho, ali no nosso dia a dia, entre mulheres que estão buscando, entre mulheres que têm essa intenção de educar de forma consciente, de se tornar um exemplo inspirador para os filhos, e de viver esse processo de autoeducação sem, sabe? É isso. É um trabalho árduo. O pessoal está agradecendo aqui no chat, e a Laísa falou que as fotos das mães deixaram ela muito emocionada quando ela viu, das mães da pracinha. Ela falou, gente, o quê? Que as fotos que ela viu das mães da pracinha emocionaram muito ela. Deve ser no seu Facebook. É linda. E eu me emocionei muito com o curso, gente. As aulas, assim, elas vão pegando naqueles pontos de dor, naqueles pontos que você precisa melhorar e vão te mostrando caminhos, que é, assim, uma coisa fantástica. Eu estou tentando me reinventar de novo, né? Já foi com a alimentação, agora estou tentando me reinventar de novo nesse aspecto emocional, com o curso da Clarissa, com a ajuda da Clarissa, assim, tentando me priorizar pela primeira vez em 11 anos.
E agradeço muito você por isso. Vai dar tudo certo. Clarice, eu queria agradecer muito você de ter vindo aqui mais uma vez para estar falando tudo isso para a gente. O pessoal está elogiando aqui. E eu queria convidar vocês que estão assistindo, eu vou estar colocando lá no Facebook depois, vai ter esse workshop gratuito que a Clarissa falou, que ela vai estar falando sobre comunicação mães e filhos, e depois vai estar começando a terceira turma do Zoom Zoom também, que eu vou estar entrando nessa turma, porque eu quero participar daquele grupo de mães, eu quero participar daqueles hangouts, eu quero crescer junto com aquelas mães que vão estar lá. Então, eu quero agradecer muito você de ter ficado com a gente aqui, nos dando esses conselhos valiosos. Obrigada, Lívia. Obrigada a todos vocês que estão aí nos escutando, que ficaram aí presentes durante esse tempo. Estou muito feliz, eu adoro compartilhar e um pouquinho da minha experiência. E vou adorar também aprender com vocês. Espero vocês dia 10 de outubro, então, no início, quando vai ao ar a primeira aula do workshop sobre o poder da comunicação mãe-filho, que está muito poderoso, assim, é um poder de muita cura. Eu vivenciei uma experiência com meu filho mais novo, que nem eu acreditei quando aconteceu. Eu já vinha nesse trabalho de comunicar, de vivenciar essa cura e essa conexão através da comunicação consciente e de ações conscientes. Então, eu vou ensinar um pouquinho, vou compartilhar um pouco dessa história lá com vocês, então espero de coração que vocês possam participar, mães, pais, interessados em educação infantil. Eu sinto que todo mundo vai poder se beneficiar muito desse workshop, e eu aguardo vocês lá dia 10 de outubro. Bom, a Lívia vai estar lá, a Aline, todo mundo, a gente espera vocês. Com certeza. Gente, obrigada, boa noite. Boa noite, Clarissa, obrigada. Boa noite, pessoal, boa noite, Lívia. Tchau. Tchau.